É isso, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso Morning Show. Em frente, a gente segue nessa reta final de programa e terminando, ainda não, claro, mas claro, trazendo aqui para vocês um momento para a gente exaltar aqueles que foram tão importantes em formar o nosso caráter e nos municiar com todo o conhecimento que a gente tem hoje, claro. Hoje, porque dia 15 de outubro é Dia Nacional do Professor e nada melhor do que reconhecer o trabalho imprescindível daqueles que dedicam suas vidas a ensinar o outro, do que aqui a gente vai estar trazendo, evidentemente, um baita de um professor, sabe a importância não só pedagógica, mas espiritual até, realmente de formar as pessoas para seguir suas próprias trajetórias. Todo mundo sabe que tem um professor carrasco ou um professor que você amou ao longo da vida, mas, sem dúvida, eles acabam marcando a nossa trajetória. William Borghetti está aqui com a gente no estúdio ao vivaço. Ele que, enfim, sabe tudo e mais um pouco sobre a neurociência também e sabe os gatilhos modernos aí de fazer essa neuroeducação, por assim dizer, né? Conta muito um pouco aí da sua trajetória também, William, e mais amplamente. Inclusive, estamos de volta também para você que está nos ouvindo agora sim na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a todo vapor. Hoje é dia do professor, estamos aqui recebendo o neurocomunicador William Borghetti, que está aqui com a gente. Conta pra gente um pouco o que mais marcou para você nessa trajetória, o que você acha que você mais, talvez, errou e o que mais você acertou enquanto professor. Muito bom, Marinho. Primeiro, mandar um abraço aí para todos os professores do Brasil, os bons, os ruins, os carrascos, os legais, né? Vamos aplaudir todos os professores. E, cara, você falou uma coisa muito legal, que além da questão pedagógica, a gente também tem essa importância comportamental, essa importância emocional, né? Eu costumo dizer que o adolescente, ele respeita quem ele admira. Então, aquele professor que a gente admira, eu até proponho aí para quem está nos assistindo, uma reflexão, né? Pense naquele melhor professor que você teve na sua vida. O melhor. Assim, de tantos professores que você teve, veio um na tua memória agora. E pense no pior. Provavelmente você lembrou desse professor por questões emocionais e não por questões técnicas. Ou seja, nossa, eu gostava daquele professor que tinha 3 pós-graduações. Não, normalmente é o emocional. Claro. Dona Bernadette pegou na minha mãozinha, ensinou a escrever e tal. Então temos aí essa questão emocional muito ligada com o que a gente define aí de um bom professor que consegue ser didático e passar o que precisa ser ensinado. Conta aí de um professor que marcou a tua vida, Mário Palumbo. Mário Palumbo, meu pai. Aliás, eu tive aula com ele. Eu tive aula com o meu... Você teve aula com seu pai? É meio constrangedor você ter aula com o próprio pai. Teve uma mamata na hora do boletim? Teve nada, mas era uma escola pública, Cônigo Barros, mas lá em Ribeirão Preto, no Guimarães Júnior, eu me lembro da tia Cida, né? A gente chamava de tia naquela, que era de português. Se chegasse qualquer bilhetinho pra minha mãe me arriava no cacete, né? E já na faculdade eu lembro do doutor Heráclito, que dava aula de penal, processo penal. Ele era um professor fantástico, é vivo ainda. Meu abraço a todos vocês. Sou casado com uma professora também, né? Então, não sabia? Sou casado com uma professora, filho de um professor. Sabia de quê? Qual é a especialidade dela? Ela dá aula para o ensino fundamental, né? Com crianças, né? Ela é pedagoga. E o máximo respeito pelos professores, muito respeito mesmo, né? Outro dia eu fui chamado na sala de aula do meu filho, né? E eu não vou contra professor. E o que eu percebi lá? Um monte de mãe com raiva da professora. Como assim, falando mal do meu filhinho? Exatamente. A professora veio falar comigo, ó, o seu filho com outros aqui montaram uma ganguezinha aqui, que fica atormentando todo mundo. Aí ela falou do meu filho, descreveu exatamente como ele é. E que eu fiz? Castiga, eu não bato, mas castiguei ele, tirei videogame, tirei celular, né, para aprender. E outras mães que também descreveram, que eu conheço os filhos, não, meu filho não. Eu falei, seu filho é exatamente isso, a professora tá certa. Cuidado, hein, é melhor a gente repreender agora que lá na frente. A gente sabe que a classe dos professores no Brasil sempre são matéria ali de debates que vem atravessando as décadas, né, William? Especialmente a questão da remuneração, baixos salários, essa reivindicação aí, histórica até. A gente também vê a capacidade deles, dos sindicatos, dos professores, muitas vezes acaba sendo demonizado e muitas vezes eles acabam até dando razão para isso e colocando a vida dos alunos em último plano. Mas o que é fato, o que é fake hoje em dia? Onde é que está o principal gargalo aí para o professor ser de fato valorizado e ter uma nova legião de professores se sentirem estimulados a embarcarem nessa profissão, né? Olha, principalmente na escola pública, onde está o volume de alunos, né, no Brasil, eu vejo 2 problemas assim gravíssimos. Primeiro, a quantidade de alunos. Cara, não dá para dar atenção para 40 alunos de uma vez e ainda lembrando que o público, o aluno, ele não quer estar lá.
né? O adolescente não quer estar na escola, então ele está ali meio forçado e ele acaba tendo essa questão de ter muito aluno. Então, para o professor dar conta daquilo ali, é muito complicado. E você tem ali também essa questão da infraestrutura, né? O professor, ele não tem a infraestrutura, muitas vezes, para trabalhar, ele não tem o apoio para poder fazer aquilo, e a burocracia. Então, o professor é uma das profissões que, quando ele bate ali o cartão, não acaba o trabalho. Ele tem que ir para casa, tem que corrigir prova, tem que montar aula, e ele está com a cabeça cheia, ele chega na aula, ele se estressa, e aí é um ciclo que vai acontecendo. Então, eu vejo que burocracia e salas de aula cheia... Eu sempre dou um exemplo lá, eu venho lá de Mauá, né, no bairro que eu morei, tinham 2 escolas quando eu era criança. A população, sei lá, triplicou, quadriplicou, e as 2 escolas continuam as mesmas, então só vai inflando. No momento a gente vai se despedindo para você que está nos ouvindo sintonizado aqui no Morning Show. Amanhã compromisso marcado a partir das 10 horas. Valeu! E a gente segue aqui adiante, todo mundo ligadaço aqui no Morning Show, ao vivo. Mano, conta um pouco aí da tua experiência também. A gente ouve... É uma classe aí que sempre, enfim, muitas vezes menosprezada, subestimada, maltratada, mas ao mesmo tempo tem muita gente que acaba dando um mau nome aí também para os professores enquanto categoria como um todo. O que você acha? É verdade. Primeiro, mandar um abraço a todos os professores, representando-os na minha esposa, né, que é professora de psicologia. Olá. Grande abraço, amor. Parabéns pelo Dia dos Professores. Mas você perguntou sobre o melhor professor e o pior professor. Eu fui aluno de escola pública, né? Eu estudei no Colégio de Aplicação da UFPE. Eu tinha um grande professor, vou citar o nome, Peron Rios, foi professor de língua portuguesa, literatura. Ele me ensinou a ler pela 2ª vez. Eu aprendi com ele a interpretar o texto em outras dimensões da linguagem, e isso abriu a minha cabeça de um jeito muito impressionante. Assim, eu aprendi, entendi a dimensão artística da linguagem, né? Isso foi apaixonante para mim, foi definidor para os rumos que eu fui tomar, gostar de ler e tudo mais. E eu tive um péssimo professor, que aí eu vou poupá-lo de citar o nome, que era sindicalista, basicamente. Então, a cada 2 anos, ele tirava licença para ser candidato, tinha 50 votos, e no ano que não tinha eleição, ele estava fazendo greve, basicamente. E foi assim que Mano virou liberal. Não é não? Vem de longe, vem de longe. Vem de muito longe. Se tirar conhecimento de todos os lados, né? Não? Já se conta um pouco aí da tua experiência também, o que diferencia um bom professor do mau professor. Claro que tem o lado emocional, do apelo, da conexão com os alunos, mas cada um com a sua respectiva experiência. Qual foi a sua? Então, a minha foi bem marcante em 3 nomes. Professor argentino, Henrique e Wendel, que foram meus professores em Goiânia. Eles moldaram... Argentino? É o apelido dele, é Samuel o nome, mas todo mundo chama de argentino. De matemática, de redação e de geografia. Então, eles incentivaram sempre muito. Então, eles sempre fizeram com que os alunos pudessem acreditar nos seus sonhos e corressem atrás desses sonhos, claro, sempre cobrando. Então, eu vejo o impacto do professor como um transformador de realidades. E aqui na USP eu tive uma professora Ragusa, uma professora de literatura clássica, falava sobre gregos, romanos, ela é maravilhosa e ela incentivava muito. Era uma professora que é isso, que muitas vezes na universidade carece, que é o professor dedicado. Ele se entrega à matéria, ele se dá ao aluno e ele incentiva você a querer aprender. Eu acho que isso faz toda a diferença. E quando eu estou com os meus aluninhos de debate, é isso que eu tento passar. Esse amor pelo conteúdo e pelo conhecimento. A partir da tua experiência aí, William, o que mais você acha que são os fatores-chave aí para um professor ser lembrado pelos próprios alunos décadas depois? Eu sempre digo o seguinte, a culpa da educação ser do jeito que é no Brasil não é do professor, mas ele é peça fundamental, ele é uma das engrenagens, né? Então, sempre que a gente pensa, isso que a Jess falou, né? O professor que está ali, que ele mostra que ele quer ensinar, ele mostra que ele está ali com o coração, e aí ele dá o exemplo, né? Que quando a gente também chega ali e fala, vou dar minha aula ali só para cumprir o horário, a gente não consegue conectar. Então, quando esse professor também quer, ele tá ali de coração mesmo, ele muda o jogo. E aí, a gente ouviu aqui memórias, né? A gente talvez não lembre que almoçou terça-feira, mas a gente lembra lá da Dona Cida. Lá, português. Quantas memórias tem aí na cabeça do Palumbo, mas veio a Dona Cida lá em As surras da minha mãe. Em algum momento. Então, a importância que tem essa conexão do professor com o aluno, principalmente na parte emocional. E eu não vou poder aqui deixar de passar, mandar um beijo imenso aí para o professor Miguel Abeledo, de Geografia, grande mentor de toda essa época. A professora Bárbara Labanca também foi absolutamente definitiva nesse sentido da minha educação.
Claro, também os técnicos de futebol, de educação física, Beto Campos, Luiz Fernando Teixeira. Se eu começar aqui, vamos até amanhã.